Bom, gente, nós vamos agora resolver a questão 15 da prova de Saquarema 2023. Uma circunferência de diâmetro 9 centímetros está escrita em um triângulo de área 108 centímetros quadrados. O perímetro desse triângulo em centímetros corresponde a... Então, nós vamos desenhar aqui, vamos fazer aqui uma circunferência. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou fazer uma circunferência. Essa circunferência, ela está inscrita em um triângulo. Então, eu vou desenhar um triângulo qualquer aqui, tá? Então, fiz aqui um triângulo. Depois, estou desenhando um outro triângulo, um outro lado melhor. E aqui, fazendo isso aqui. Então, eu tenho uma circunferência escrita. Ok? Muito bem. Essa circunferência, ela tem diâmetro 9. Ok? Muito bem. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Nós não sabemos os lados desse triângulo. Então, vamos supor, esse lado é A, esse lado é B, e esse lado é C. Ele quer perímetro A mais B mais C. A área do triângulo vale 108 centímetros quadrados. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir esse triângulo em 3 triângulos. Isso aqui eu vou chamar um triângulo 1. Vou colocar aqui, triângulo 1. Depois eu vou centro, esse cara é o triângulo 2 e aqui um triângulo 3. Ok? Muito bem. Vamos analisar esse triângulo aqui. Eu tenho o centro e se esse lado do triângulo, ele toca a circunferência aqui. Então, se ele toca a circunferência, tangencia a circunferência, segmento de reta aqui, ó, que vai do centro até o ponto de tangência, isso aqui é perpendicular. Então, quando você tem um segmento ou raio, né, de uma circunferência, que é, esse raio vai do centro até um ponto onde há uma tangência aqui, ó, desse segmento de reta, então esse ângulo é de 90 graus, a geometria clara. Da mesma forma aqui é um ponto de tangência, então esse cara é 90 graus. Aqui também é um ponto de tangência. Então, 90 graus. Isso aqui é o centro. Ok? Ora, veja só. Se eu olhar para esse triângulo 3, vou passar no triângulo 3, esse triângulo aqui, ó, que eu estou assoreando. Esse triângulo 3. A área dele, chamar de área 3,
é a base desse triângulo, que é C, vezes a altura. A altura desse triângulo é o raio. Isso aqui é o raio. Isso aqui é raio. Isso aqui é raio. Isso aqui é raio. Melhor. Isso aqui é raio. Isso aqui é raio. Isso aqui é raio. De repente é melhor eu pensar só no triângulo. Raio. Isso aqui é raio. Triângulo 2. Isso aqui é raio. Uma circunferência de diâmetro 9. O diâmetro vale 9, o raio vale 4,5. Então, só para saber que esse raio aqui vale 4,5. Então, já vou até colocar ó, C vezes o R, que é 4,5, base de altura, sobre 2. O S2, que é esse triângulo aqui, ó, o S2, o delta 2, o delta 2 é esse triângulo, então é base vezes a altura, que é o raio, que vale 4,5 dividido por 2. A área do triângulo 2. Agora, a área do triângulo 1, vou deixar sem pintar, certo? É B vezes o raio, que é 4,5 sobre 2. Eu sei o quê? Que S1 mais S2 mais S3 seria a soma dessas áreas desses triângulos, é a área do triângulo que nós temos, que ele definiu como 108. Né? Veja que o triângulo 3, o triângulo 2 e o triângulo 1 vai compor, por exemplo, o triângulo LNP, por exemplo. Então, quem é o S1? B vezes 4,5 sobre 2. Quem é o S2? A mais 4,5 sobre 2. Quem é o S3? C, vezes C vezes 4,5 sobre 2. Isso, né, essas três áreas a gente viu que dá 108. Olha, isso aqui é uma soma. Não é isso? Então, eu posso botar 4,5B mais 4,5A mais 4,5C, tudo dividido por 2 igual a 108. Ok? Eu vou passar para cá, gente, para o lado de cá. Ó. Vamos olhar. Esse 4,5 é comum. Né? Então eu vou botar 4,5 que multiplica A mais B mais C. E esse 2 eu posso multiplicar por 108, que vai dar 2 vezes 8, 16, 2 vezes 0, 1, 216. Veja que A mais B mais C é o que ele quer, é o perímetro. Então está aqui, ó, A mais B mais C é 216 dividido por 4,5. Então 216, 45, daria 4 vezes 6, 24,
5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20, 22. 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16, 18. 6. 11 tirar 8, 3. 360. Dá 8 vezes 5, 40. 4 vezes 8, 32. E 4, 36. Então dá A mais B mais C. Resultado dessa divisão, 48, significa que o perímetro é 48. Veja a resposta, letra C. Então é um problema de geometria plana, não tão difícil, eu acho. Você teria só que ver, né, essa composição, né, onde o triângulo, por exemplo, NMP, foi dividido em 3 triângulos, e a partir daí a gente desenvolveu e achou o perímetro. Um grande abraço e até a próxima resolução. Bom, gente, vamos resolver a questão número 6 da prova de Saquarema 2023. Considere um cilindro reto de volume igual a V metros cúbicos e área total igual a S metros quadrados. Se M é a média harmônica das medidas em metros do raio e da altura desse cilindro, ele quer a razão V sobre S em metros. Veja que a razão V sobre S está dada ali em função da média harmônica. Bom, então o que é essa média harmônica? Veja só, deixa eu colocar aqui, né, a média harmônica, vamos chamar isso aqui de M, tá? M, que ele chamou de M, eu vou botar a média harmônica. A média harmônica do raio, né, e da altura. Então, quantos elementos tem? 2. O inverso, vamos chamar o raio de R, mais o inverso da altura de H. Então, essa aqui é a média harmônica. O cilindro, vamos pensar no cilindro aqui, você tem o cilindro, aqui, o cilindro, ele tem um raio, né? Ele tem a altura, que é H. Um cilindro reto de volume igual a V. Quem é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base e, chama de R maiúsculo aqui, PR2, que é a da base, vezes a altura. Essa é a fórmula, essa é a fórmula do volume do cilindro. A área da base, PR2 é a área do círculo, né, vezes a altura. Agora, a área total igual a S metros, igual a S metros. A área total ele chamou de S. O que é a área total? É 2 vezes a área da base. A área da base é a área desse círculo aqui, 2 vezes. Mais a área lateral. Como é que é achar a área lateral de um cilindro? É o perímetro da circunferência que forma a base, que é 2πr, vezes a altura, que dá a área lateral. Como se estivesse cortando aqui, gerando um retângulo.
Então, o retângulo, a base, que é 2πr, perímetro, né, da circunferência, e o outro lado aqui do retângulo seria a altura. Então, seu área lateral é isso aqui, ó. Você faz isso, abre, né? Conforme você corta, isso aqui abre, e circunferência abre. Então, eu vou ter 2πr e a altura. Então, a área lateral é 2πrh. Então, eu coloquei aqui. Mas como ele quer a área total, é 2 vezes a área da base. A área da base é πr2 mais 2πrh. Vamos botar aqui o 2πr em evidência, porque o 2πr aqui dá R, 2πr aqui dá H. Então, coloquei dessa forma. Tá. Muito bem. Então, nós temos a fórmula do volume, a fórmula da área, e tenho aqui a média harmônica. Eu vou trabalhar melhor com isso aqui. Eu vou chamar H, chamar de R. Eu vou ter 2, reduzindo o mesmo denominador, H mais R sobre RH. Então, eu vou ter 2 vezes, inverto, RH sobre H mais R. Tem exatamente 2 vezes o RH, H mais R, quer dizer, coloquei assim. Ok? Muito bem. Ora, ele quer a razão V sobre S. Então, vamos pegar V, que é π R2H, sobre S, que é 2πr R mais H. E com isso, né, eu tenho aqui, veja que esse R2 corta com R, dá um R aqui, o π corta com π, né? E eu tenho aqui, o π cortou com π, então aqui ficou R vezes H, e embaixo 2 que multiplica R mais H. R mais H. Agora, R, H mais R, olha, observa aqui, ó, M é igual a isso aqui, ó, 2 R, H mais R. E aqui eu tenho exatamente isso aqui, ó, RH, R mais H. R maiúsculo, R maiúsculo. Olha, esse cara aqui, que é o RH, H mais R, é o M sobre 2. Então, aqui o que eu vou tirar? Eu vou tirar o RH sobre R mais H, que é M sobre 2. Então vai ficar M sobre 2, né? Isso aqui eu quero RH sobre H mais R, quer dizer, vou botar assim, RH sobre R mais H dividido por 2. Repito,
como se fosse assim. Repito o primeiro. O M, o RH, o RH mais R é M sobre 2. Então aqui eu tenho meio, né, que na realidade era meio, vezes esse cara que é M sobre 2. E aí eu tenho M sobre 4. O que eu fiz? Tirei esse cara aqui, botei meio, que multiplica isso. Meio, né, que multiplica RH, H mais R é M sobre 2, então meio vezes M sobre 2 é M sobre 4. Então, essa razão entre o volume e a área total, não é isso? A área total é M sobre 4. M sobre 4 é a letra C. Então tá aí, gente, resolvemos a questão número 6 da prova de Saquarema 2023. Ok? Bom, gente, nós vamos resolver a questão 18 da prova de Saquarema 2023. Então, veja bem, seja alfa a raiz não nula dessa equação. Ele dá o log de 5 na base de 3 igual a n, que é o valor da raiz, que ele chama aqui de alfa, da equação. Então, qual é a jogada? Vamos fazer o seguinte, olha, 9 é 3 ao quadrado elevado a x, menos 4, que multiplica 3 vezes 5 elevado a x, tá? Mais 3 vezes 25 é 5 ao quadrado elevado a x igual a 0. Bom, vamos lá. Veja aqui, ó. Vou fazer assim, ó, 3 elevado a x ao quadrado. Simplesmente troquei, né, esses expoentes. Não há nenhum problema em relação a isso, já que multiplica 2x, 2x, menos 4 vezes 3 elevado a x, vezes 5 elevado a x, mais 3 vezes 5 elevado a 2x igual a 0. Muito bem. Veja que aqui, é só fazer assim, ó, 3 elevado a x ao quadrado, menos 4 vezes 5 elevado a x vezes 3 elevado a x, mais 3 vezes 5 elevado a 2x igual a 0. Veja que eu tenho 3 elevado a x ao quadrado, 3 elevado a x. Eu vou usar um argumento que é transformar isso aqui numa equação do segundo grau,
fazendo 3 elevado a x igual a y. Então veja que eu tenho y ao quadrado menos 4 que multiplica 5x que multiplica y mais 3 vezes 5 elevado a 2x igual a zero. Então é uma equação em y. Então vamos resolver essa equação usando a forma da resolução da equação de segundo grau. Y igual. Veja que o b é isso aqui, ó. Então vou botar menos o b. Como aqui é menos, fica 4, 5 elevado a x. Então menos b, mais ou menos, o b ao quadrado. O b é isso aqui, né? Então eu vou ter, o menos ao quadrado é mais, eu vou ter 4 vezes 5 elevado a x ao quadrado. B2 menos 4 vezes A vezes o C, que é 3, 5 elevado a 2x. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Muito bem. Bom, o que eu vou fazer agora? Y igual 4 vezes 5 elevado a x, mais ou menos. Aqui eu elevo ao quadrado os dois menos. Eu levo ao quadrado. Então 4 ao quadrado é 16 vezes 5 elevado a 2x. Menos 4 vezes 3, 12, 5 elevado a 2x. Tudo dividido por 2. Y igual 4 vezes 5 elevado a x, mais ou menos. 16 menos 12 dá 4. 5 elevado a 2x, que é comum. Tudo isso dividido por 2. Então eu vou ter y igual 4 vezes 5 elevado a x, mais ou menos. Raiz quadrada de 4 dá 2. Veja que aqui eu tenho raiz quadrada de 5 elevado a 2x, que é 5 elevado a 2x elevado a meio, que é 5, 2x sobre 2, corta, que é 5 elevado a x. Então, passando para cá, 5, 2 vezes 5 elevado a x sobre 2, que é igual, 4 dividido por 2 dá 2, 5 elevado a x, mais ou menos, 2 dividido por 2 dá 1, né? 2 dividido por 2 dá 1, 5 elevado a x. Certo? Bom, então, veja que eu fiquei com 2 elevado a 5x, mais ou menos, 4 dividido por 4 dá 2, 5 elevado a 2x. Ora, o meu y, né, na realidade é 3 elevado a x. Então eu vou fazer 3 elevado a x igual, tá? 3 elevado a x igual. Esse cara, que é, eu vou considerar a raiz 2 vezes 5 elevado a x,
mais 5 elevado a x. Então, vamos considerar uma raiz dessa. Seja alfa raiz não nula. Eu considerei essa. Vamos ver o que acontece. Tá. Aí eu tenho 2 mais 1, aqui, somando, né? 2 mais 1 é 3 vezes 5 elevado a x. Quer dizer, o meu y, né, passou a ser 2 mais 1, 3, 5 elevado a x. Eu vou usar o logaritmo agora na base 3. Né? Então, eu vou botar 3 elevado a x igual o logaritmo de 3 vezes 5 elevado a x. Tudo na base 3. Apliquei logaritmo 2 menos. Isso aqui eu tenho x log de 3 na base 3 igual log de um produto. É log de 3 na base 3 mais log de 5 elevado a x na base 3. Que é, esse cara é 1, né? Então vai dar x, aqui dá 1, e aqui é x vezes o log de 5 na base 3. Veja que ele deu o log de 5 na base 3, chamou de m. Então o meu x é 1 mais xm. X igual 1, x passando para cá, menos xm igual a 1. Vou botar o x em evidência, 1 menos m igual a 1. Então o x é 1, 1 menos m. Esse meu x, né, é uma raiz que não é nula da equação. X igual a 1 sobre 1 menos m. Eu tenho 1 sobre 1 menos m? Tenho, letra B. Agora, o que me chamou aqui a atenção é que meu y, ele tem duas raízes na realidade. Ele tem essa somando e tem subtraindo. Então, se eu for encontrar dessa forma, eu estou encontrando a letra B. Deixa eu só, agora, pensar mais um pouquinho. Vamos pensar aqui no y, fazendo assim, ó, 2, 5x, menos 5x. Então, eu tenho 5 elevado a x. Né? O meu y, quer dizer, na realidade eu tenho 3 elevado a x, 3 elevado a x, igual a y, que é 5 elevado a x. Né? O que acontece quer dizer, na realidade, eu tenho 3 elevado a um número igual a 5 elevado a x, e só é verdadeiro, né, quando x for zero. Raciocina. Quando x for zero, eu vou ter 3 elevado a zero, que é 1, 5 elevado a zero, que é 1. Então a raiz é zero. Se a raiz não for zero, essa igualdade não vai existir nunca. Então, nesse caso, quando eu uso essa condição agora do menos, né, que aqui eu usei mais, agora aqui eu estou pensando na outra raiz, que é y igual, pensando aqui, 2, 5 elevado a x, menos 5 elevado a x. Quer dizer, quando eu faço isso, né,
eu chego a uma condição que eu vejo que o x tem que ser zero. Como a raiz não pode ser nula, isso aqui está excluído e a resposta fica x igual a 1 menos n. Tá aí, gente, resolvemos uma questão, né, da prova de Saquarema 2023, questão 18. Um grande abraço e até uma próxima resolução. Bom, gente, vamos resolver uma questão 12 da prova de Saquarema 2023. Seja C o conjunto formado pelos K primeiros números inteiros positivos. Então, é um conjunto onde os elementos são os K primeiros números inteiros positivos. Existem exatamente N subconjuntos de C com dois elementos que não são números consecutivos. O valor de N é que não sejam, existe exatamente N subconjunto de C com dois elementos, né, que não são números consecutivos. Ele quer o valor de N. Bom, vamos aqui pensar no conjunto C. É um conjunto formado pelos K primeiros números inteiros positivos. Vamos pensar aqui num conjunto formado 3, 4, 5. São números inteiros positivos e consecutivos. Com dois elementos que não são números consecutivos. Quantos subconjuntos, né, eu vou chamar de C1, quantos subconjuntos de dois elementos consecutivos? Vamos ver, eu tenho 3, 4, né? Vamos pensar assim, 3, 4 e 4, 5. Não tem mais, porque o 3, 5 não é consecutivo, tá bom? Vamos pensar num C, assim, ó, 3, 4, 5, 6. Vamos pensar no C1, consecutivo. Vamos pensar 3, 4, 4, 5, 5, 6. Porque o 3, 5 não é consecutivo, o 3, 6 não é e o 4, 6 não é. Bom, vamos pensar em mais um aqui, um C. Tá? 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver os consecutivos. Ó, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 6, 7. 6, 7. Quantos subconjuntos de dois elementos consecutivos nós temos? Aqui nós temos 2. Aqui nós temos 3. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Veja que esse 2 foi tirado de um conjunto com 3 elementos. Esse 3 foi tirado de um conjunto com 4 elementos. Esse 4 foi tirado de um conjunto com 5 elementos. Né? Bom, seja seu conjunto formado pelos K primeiros números inteiros. Então, se o C, né, ele tem, sei lá, A, B, C, até lá um H, por
exemplo, e aqui dentro tem K elementos, onde isso aqui é consecutivos, inteiros positivos consecutivos, o meu C1 será K, a quantidade de elementos que tem, menos 1. Então isso eu sei, olhando ali, fazendo uma pesquisa, certo? Ele quer os elementos que não são números consecutivos. Ora, vamos imaginar que eu tenha esse cara aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pegar esse carinha aqui, ó. Quantos subconjuntos eu posso formar aqui, 2 a 2, né, de elementos, subconjuntos com 2 elementos, onde eles sejam consecutivos, como está aqui, e inclui também os não consecutivos. Por exemplo, aqui, ó, se você pegar, vamos voltar aqui o C, ó, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos formar todos, vou chamar de C2. Então eu tenho esses aqui, ó. Vamos formar assim, ó, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Esses são consecutivos. E os não consecutivos? 3, 5, 3, 6, 3, 7, 4, 6, ó, 4, pulei o 5, 4, 6, 4, 7, 4, 6, 4, 7, e o 5, 7, 5, 7. Então, quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10 elementos totais, né? Deixa eu botar aqui. 10 elementos. Agora, esses 10 elementos, na realidade, porque se eu botar o 3, 4, o 4, 3, não tem sentido, porque ele quer que seja consecutivo. Então você só conta uma vez, 3, 4, 4, 5, não tem sentido botar 4, 3, 5, 4. Então isso, eu vou fazer isso na análise combinatória. Eu vou ter vou botar aqui desse lado aqui, gente. Eu vou ter, vamos botar aqui, combinação de quantos elementos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2 a 2. Que eu estou formando pares, todos os pares de 2. Ora, combinação de 5, 2 a 2 é arranjo de 5, 2 a 2 sobre 2 fatorial. Arranjo de 5, 2 a 2 é 5 vezes 4. Você vê, 5 desce sempre uma unidade, quantidade de fatores é esse 2 aqui, 5 vezes 4 dividido por 2, que dá 10. Então veja que pela combinação eu consigo achar os 10 elementos. Mas quando eu tenho K elementos, né, eu quero usar exatamente esse conceito, eu preciso fazer a combinação desses K elementos 2 a 2, né? Porque agora eu estou com um conjunto que eu não sei a quantidade de elementos. Ora, isso
é arranjo de K, como botei 2A2, sobre 2 fatorial. Arranjo de K 2A2 é K que multiplica K menos 1. Da mesma forma aqui, isso aqui é K que dessa unidade, 2 fatores, e aqui dividido por 2. Então essa é a combinação de K 2A2. Ora, gente, raciocine comigo. Se eu tenho, veja nesse exemplo, se eu tenho todos os pares, né, incluindo os que estão assim, em sequência, 3, 4, 4, 5, e os que não estão em sequência, se eu pegar essa quantidade de elementos aqui, que é 10, e subtrair a quantidade que estão em sequência, que é 4, 10 menos 4 dá 6. Então você vai ver que aqui dentro você tem 6 pares, tá, que não estão em sequência, certo? Então, o que a gente vai fazer é exatamente pegar a combinação de K 2A2, que vai me dar todos os pares, subconjunto de todos os pares, menos aqueles que estão em sequência, que é K menos 1. E aí, se eu fizer isso, menos o K menos 1. Se eu fizer isso, eu vou ter os que não são números consecutivos, formando pares que não são consecutivos. Então eu tenho o quê? Eu tenho K que multiplica K menos 1 sobre 2 menos K menos cosseno mais 1. Então você vai ter aqui K2 menos K, depois multiplicando, menos 2K mais 2. K2 menos K com menos 2K, menos 3K mais 2. Então essa expressão é exatamente a quantidade de subconjuntos de dois elementos que não são números consecutivos. Então, o valor de n. Então, isso aqui é exatamente o n que ele quer. Ok? E aí a gente vai olhar a resposta. Evidente que aqui a gente esqueceu de como reduzir o mesmo denominador. Isso aqui não é uma igualdade. Lógico que tem que estar dividindo por 2. Então, K2 menos 3K mais 2 dividido por 2. Então, esse é o meu n. Então, K2 menos 3K mais 2, onde temos K2 menos 3K mais 2 dividido por 2, está aqui, né? É a letra A. Ok? Então, está aí, gente, questão número 12 da prova de Saquarema 2023. Valeu, obrigado e até a próxima questão.